Silvio Santos leva a surra da Globo e torcida comemora. Corinthians arrecada 26 milhões nos primeiros 4 meses do ano. Inter prepara oferta milionária para o Timão a fim de levar o uruguaio e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de alguns anos assistindo a Libertadores no SBT, a Rede Globo anunciou que finalmente vai voltar a transmitir a competição a partir do ano que vem. O novo contrato vai valer por 3 temporadas, até o fim de 2026, e vai permitir que eles transmitem até 25 jogos por ano, ou seja, grande parte dos mais importantes. Enquanto isso, o SBT, que realmente fez um investimento pesado para adquirir os direitos de transmissão da competição, agora vai transmitir apenas a Sul-Americana, tendo direito a 13 jogos por temporada. Por fim, mesmo com a Globo adquirindo grande parte dos jogos, alguns canais pagos, ou melhor, streaming, também vão transmitir algumas partidas. É o caso do grupo Disney, com a Star Plus e a ESPN, e da Paramount. Segundo algumas informações, a primeira terá direito a transmitir algumas partidas e mais a final única, sozinha ali, exclusividade da Disney, e de brinde ainda vai transmitir a Recopa, enquanto o segundo vai ficar com o que sobrar, pode escolher ali jogos exclusivos para transmitir até somente a semifinal. Portanto, com tudo isso, a Comembol TV, para quem assinou ou não, será descontinuada a partir do ano que vem, ok? Bom, bem-vinda de volta, Mamãe Globo, e viva o monopólio, fiel. Podem falar o que quiser, mas que a Globo sabe fazer uma transmissão de qualidade, e isso ela sabe muito bem. A polaridade no elenco do Corinthians atualmente é muito clara, nítida. De um lado, temos o grupo dos mais experientes, acima dos 33 anos, mas geralmente nessa faixa de idade, nem muito pra lá, nem muito pra cá. E do outro, o grupo dos mais jovens, geralmente entre os 20 e 22 anos, sem muito meio termo dos 25, 28, por aí. E o Vitor Pereira, experiente como ele é, está trabalhando muito bem com isso. Está sabendo mesclar os jogadores certos nas partidas certas. E isso, no final das contas, vem gerando resultados. Jogos como aquele contra a Portuguesa deram espaço a garotos como Giovani e Wesley, dois garotos que seguem alternando entre a base e o profissional. Wesley, inclusive, que nem viajou para o jogo contra o Sport pelo Sub-17, onde o Timão infelizmente perdeu e acabou sendo eliminado. Pois bem, e segundo o portal do GE, apesar dos poucos minutos em campo, a garotada mesmo, aqueles que ainda estão atuando na base, fazem parte dos planos do português, não só para descansar os mais velhos para as partidas mais importantes, como também para iniciar um projeto de médio a longo prazo, mesmo que ele já não esteja mais aqui para dar continuidade a isso. A ideia é que o Corinthians antecipe a formação desses jogadores sem precisar que eles estourem a idade para atuar no Sub-20, pensando aí tanto numa futura venda para a Europa, porque quanto mais novos, mais valiosos são, quanto também para não precisarem chegar aos 20, 21 sem categoria e terem que ser emprestados ou ficarem treinando separados. Por isso é bem provável que não só o Robert Renan, Wesley, Giovani continuem ganhando mais minutos, como também o Pedro 06, o Breno Bidon e o Biro, por exemplo, que já são tratados como realidade em suas categorias. Lembrando aqui, fiel, que sobre o Giovani, o Corinthians ainda não pagou os 3 milhões de reais pedidos por 60% de seu passe para renovar o seu contrato, que por sinal se encerra no dia 13 de julho. Ainda assim, é quase certo que ele vai renovar com o Timão uma hora ou outra, então tá tudo certo. Mas e aí, o que vocês acham desse planejamento, dessa ideia do Vitor Pereira de antecipar a formação de alguns jogadores? É válido ou pode queimar muita gente? Comentem aí. Outro que também já está muito próximo de retornar ao Timão, o meia Matheus Vital, falou com exclusividade ao GE sobre esses 8 meses que ele passou na Grécia e principalmente sobre sua volta ao Timão em julho desse ano. O camisa 98 diz que acumulou aprendizado jogando na Europa, teve seus altos e baixos e chegou até a ganhar alguns quilos de massa magra, coisa que está em falta para muito garoto que sobe da base hoje em dia, não é mesmo, Adson? Além disso, Vital admitiu que ainda mantém contato com seus ex-companheiros de equipe e também, sempre que pode, acompanha o Corinthians pela madrugada, até mesmo para conhecer o time de Vitor Pereira para quando voltar se adaptar o mais rápido possível. E olha que ele vai precisar bastante, hein, fiel, porque em qualquer posição que ele for jogar, vai enfrentar uma concorrência absurda. Só ali pela esquerda, onde ele fez seus últimos jogos por aqui, já tem o William, às vezes o Guedes e futuramente até o Piton. Nesse esquema com 3 zagueiros ele joga mais por ali. No meio então, nem se fala. Então, ou ele tenta uma vaguinha ali
pela direita, né, que é onde tá ali o Mantuan, o Adson, o Mosquito, às vezes até joga o William, ou é melhor ele torcer pro Panathinaikos pagar os 4 milhões de euros por ele, porque aqui no Corinthians para ele vai faltar espaço. Lembrando que nesta passagem, Vital já atuou em 39 partidas, com 3 gols anotados e uma assistência. Nada muito diferente do que a gente viu por aqui. Por empréstimo no Beira-Rio até o final do próximo mês, o zagueiro Bruno Mendes já está ciente de que não será comprado antes do final de junho. Na verdade, ele retornará ao Parque São Jorge no dia 1º de julho e a partir dessa data começa a pensar no futuro de sua carreira. Porém, segundo o portal do Goal, o Inter já está preparando uma proposta aí milionária de 15 milhões de reais, visando adquirir o jogador em definitivo. A ideia seria de comprar apenas 35% de seus direitos econômicos e, claro, ter o jogador de volta após esse empréstimo. Detalhe que o valor descrito no contrato atual de Mendes é de 6 milhões de dólares por 50% de seu passe. E nessa proposta, o Inter pretende pagar metade desse valor e, detalhe, parcelado para ter apenas 35% dos direitos do uruguaio. Lembrando aqui, fiel, que hoje o Corinthians detém 70%, enquanto o próprio zagueiro e seu empresário ficam com o restante. A proposta, é até bom ressaltar, né, ainda não chegou ao Parque São Jorge, mas eu imagino que nessa ida ao Beira-Rio no final de semana, provavelmente vai servir para as diretorias estreitar os laços e quem sabe fechar algum negócio ali mesmo em Porto Alegre. Lembrando aqui que será muito difícil do Bruno entrar em campo amanhã, tanto porque eles teriam que pagar uma multa de 800 mil reais, quanto porque eles teriam que abrir mão de um jogo do Mendes, já que foi combinado que nesse brasileiro ele só poderia atuar em apenas 6 jogos, para não prejudicar o clube em sua volta, e até o momento já foram 4. Mas e aí, fiel, o que vocês acham dessa oferta, vamos dizer assim, vale a pena pro Timão? Sinto que o Duílio não vai aceitar isso nem ferrando, e espero muito que não, viu? Com apenas 12 jogos disputados em casa nesse ano, incluindo as 7 vitórias e um empate de Vitor Pereira, invicto até aqui, o Timão já faturou mais de 1/3 do que foi previsto pela diretoria no começo desse ano, cerca de 26 milhões de reais brutos apenas com bilheteria. E ao contrário do que muitos pensam, o Timão gera sim muito retorno com a arena, tanto que só com a bilheteria já está muito perto de bater a meta estipulada lá em janeiro. E isso se a gente contar também que em jogos de mata-mata da Copa do Brasil, Libertadores, uma possível semifinal, final em Itaquera, terão os preços aumentados por causa da procura e consequentemente vão dar mais retorno para o bolso do Timão. Lembrando aqui, fiel, que já foi acordado com a Caixa que até o fim de 2023 o Timão vai ter direito a 100% da renda que a Neoquímica Arena der, e só a partir desta data que vai começar a pagar os 38 milhões de reais anuais para a Caixa, a fim de quitar o débito com o banco num prazo de 20 anos, que é quando também se encerra o contrato com a Neoquímica. Pois é, graças ao apoio da nossa torcida, que lota o estádio não importa contra quem for, por exemplo, contra a Portuguesa do Rio, classificação praticamente garantida, jogo mais fraco tecnicamente, 9h30 da noite de uma quarta-feira, o estádio teve 35 mil de público e quase 2 milhões de renda. Pois é, graças ao apoio da nossa torcida, muita coisa vai melhorar pra gente, pelo menos financeiramente falando, né? Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!